Começar aqui uma sequência de aulas sobre empreendedorismo e política. Os cursos de empreendedorismo normalmente ensinam apenas o lado técnico. Então, o plano de negócios, o plano financeiro, a estratégia, o marketing, tudo isso, inclusive, tem aula aqui no canal. Mas será que isso é suficiente? Imagine que duas empresas competem por uma linha de financiamento, com juros abaixo do mercado por ser oferecido por um banco estatal. Então, no caso do Brasil, você tem um BNDES, que oferece linha de financiamento análogas a esse exemplo. A empresa A possui um excelente plano de negócios e um posicionamento político neutro. Já a empresa B possui um plano de negócios razoável, porém é engajada politicamente para o grupo político que está no controle do banco. Qual das duas ganhará a linha de financiamento? Olha só, com certeza você vai tender a dizer que é a empresa B. E isso, de fato, acontece na prática, tá? Porque grandes empreendedores se envolvem na política. Isso a gente vê nos noticiários. O Eike Batista, por exemplo, ele foi muito ligado às gestões do PT, no período de 2010, por aí, né? Tanto a gestão do Lula como a gestão da Dilma. E nesse período ele se tornou o 7º homem mais rico do mundo. Então imagina você ter um brasileiro na revista Forbes. E muita da riqueza dele adveio dessas parcerias que ele tinha com o governo na época. Isso eu estou falando de um grande empreendedor que estava alinhado com o governo de esquerda. Tá? A gente está fazendo, durante essa apresentação, da esquerda para a direita. Também, com os governos do PT, você tem ali vários outros empreendedores, como os irmãos Batistas, que tiveram juntos tanto nos primeiros governos como no governo mais atual. Atualmente, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal perdoou uma dívida de 10 bilhões que eles tinham, mesmo eles tendo admitido que eles participaram do esquema de corrupção do Petrolão no passado. Então, eles admitiram que fizeram crime, eles foram perdoados, tão soltos, e aí estão ganhando várias... perdoando dívida, você tem ali situações em que eles estão ganhando concessões do mercado atípicas, então eles estão, de fato, muito alinhados do grupo JBS, isso aqui, tá? Aí do lado da direita nós temos o Elon Musk, por exemplo. O Elon Musk entrou recentemente, isso em 2024, numa briga com o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, acusando o Supremo Federal de estar ali perseguindo a direita no Brasil. E aí você tem um vazamento lá do Twitter, de acordo com o Elon Musk, isso estava acontecendo. É uma briga que ele teve com um ministro particular, o Alexandre de Moraes. Já o Alexandre de Moraes tem a defesa dele dizendo que essas pessoas de direita seriam inimigo da democracia. Mas você tem ali o Elon Musk, que é simplesmente o maior empreendedor da atualidade, e ali se envolvendo numa briga política no Brasil, que se você pegar a fortuna do Elon Musk, o Brasil é irrisório. E recentemente o próprio Twitter, ou o atual X, né, melhor dizendo, saiu do Brasil. Não significa que você não pode ter mais uma conta no Twitter, mas que não tem mais ninguém, ou não vai ter mais ninguém trabalhando no Twitter no Brasil. Tá? Você vai poder acessar, mas vai ser pessoas que vão estar trabalhando em outro país. Isso pode mudar, é claro, estou falando aqui em agosto de 2024, mas você vê o Elon Musk se envolvendo na política brasileira, ele está financiando também atualmente os republicanos lá nos Estados Unidos, na corrida eleitoral que está tendo. E aí você vai pegar outro caso de político, de empresário se envolvendo na política, o Luciano Hang, da loja Havan no Brasil, que é um bolsonarista dos mais famosos, né? Então ele apoiou o Bolsonaro tanto em 2018 como em 2022, e todo mundo sabe que ele é conhecido por esse posicionamento político. Eu vou pegar uma outra empresa aí, que é a Globo. Tá? A Globo, em 2022, foi claramente, ela apoiou ali o Lula contra o Bolsonaro. Então, ela se posicionou à esquerda, tá? Por N motivos. Isso ficou muito claro. Já em 1964, na época do golpe militar, a Globo apoiou o que seria a direita. Seria um regime de direita militar. Então você vê o posicionamento político da Globo, entre aspas, mudando. É claro que vão ter pessoas que vão dizer que o Lula, em 2022, seria um candidato à direita, não tão extrema como o Bolsonaro, mas seria à direita. Assim como vão ter pessoas que vão dizer que a ditadura militar no Brasil foi, na verdade, de esquerda. Mas eu estou falando aqui da opinião majoritária, no sentido populacional e
do que as pessoas e o país entendem como direita e esquerda. Inclusive, nessa aula a gente vai explorar melhor isso e você vai entender mais essa situação. Então, portanto, para empreender é preciso compreender as ideologias políticas. É muito difícil hoje você empreender e meio que não se envolver na política, tá? Você acaba, principalmente quando você fica grande. E eu peguei exemplo de empresários aqui nacionais, inclusive internacional, mas se você pensar no âmbito local, para você crescer numa cidade, vai ter a politicagem, inclusive é mais forte. Isso também varia de país para país. No Brasil, você tem um forte politicagem, né? Diferente, por exemplo, de outros países, como o próprio Estados Unidos. Mas, se você for ali nos municípios do interior do país, você vai ver a politicagem muito forte, a influência política muito forte e, de fato, na prática, mesmo o pequeno empreendedor que está no município, ele muitas vezes vai ter que se alinhar aos interesses políticos de um ou outro grupo para poder crescer. Isso é meio que a realidade. Então, aquilo que eu falei lá no início, não adianta você somente ter um plano de negócios adequado, tudo tecnicamente perfeito. Uma hora você vai ter que se envolver na política. E aí tem que entender as ideologias políticas. Tá? Você tem as ideologias econômicas, culturais e de marketing. O objetivo dessa aula não é fazer um apanhado detalhado de política, porque isso é muito extenso. Mas o básico aqui para a gente entender. Então, a gente vai falar de cada um deles primeiro, né, o que seria a ideologia econômica, cultural e de marketing, e depois como é que o empreendedorismo pode ser aplicado a cada um desses espectros ideológicos.